Olá, eu sou Leonardo Roque e eu irei apresentar um trabalho sobre a capoeira. A história da capoeira. A origem dela está associada ao contexto da escravidão no Brasil, e os primeiros registros históricos são do século XVIII. Os negros africanos escravizados desenvolveram a prática como forma de autodefesa e resistência à opressão dos senhores. Pesquisadores apontam que o início da expressão se deu no período de formação dos quilombos, comunidades escravizadas que fugiam da violência a que eram submetidos. O termo capoeira significa o mato que nasce depois do desmatamento. O nome está relacionado à forma como se dava a prática em seu início. Realizada nas regiões de mato, o surgimento da expressão ocorreu na zona rural e somente depois ela chegou aos espaços urbanos. Além da intenção de desenvolver algo como defesa corporal, a capoeira foi criada como mecanismo de existência cultural em um processo de manutenção da identidade dos povos africanos que foram submetidos à escravidão. A capoeira era considerada proibida, pois não era bem vista pelos senhores. Nesse sentido, as práticas no mato eram formas de se manter a expressão viva sem que os proprietários das fazendas descobrissem. As cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife foram os principais centros urbanos que se tornaram palco da difusão da capoeira. A repressão que fazia a capoeira se estendeu por muito tempo na história brasileira. Após a proclamação da República, o Código Penal de 1890 incluiu a capoeira em ruas e praças públicas como uma prática proibida. Houve também o fenômeno da formação das maltas da capoeira. Elas eram caracterizadas por grupos organizados de pessoas que utilizavam a capoeira para promover desordem com diferentes objetivos, incluindo ações políticas. As autoridades consideravam a modalidade como desordem, violência e baderna. Além das maltas, houve uma perseguição racista contra a capoeira, que se uniu ao processo de repressão contra outras manifestações, como o candomblé e o samba. Já no século XIX, em sua primeira metade, a capoeira passou a ser praticada por outros grupos, tais como escravizados libertos, militares, portugueses, imigrantes, europeus e membros de alta elite, tendo permanecido como prática proibida por muito tempo e a legalização da capoeira ocorreu na década de 1930. Fundamentos da capoeira. Entre os fundamentos da capoeira estão disciplina e respeito à tradição, ritmo do berimbau e preservação da calma e da vigilância durante a prática. Principais regras da capoeira: respeitar o mestre acima de tudo e guardar sua disciplina durante os treinos. Sempre manter a vigilância de forma permanente em todo o ambiente. Jamais perca de vista os movimentos do seu parceiro. Mantenha sempre a calma durante todo e qualquer situação. Zelar pela segurança de todos os companheiros de treino. Jamais utilizar os conhecimentos que foram adquiridos na roda em brincadeiras ou possíveis agressões na rua. Sempre obedecer ao comando do berimbau durante a prática capoeirista. Praticar todos os dias os movimentos que já foram aprendidos ao longo dos treinos e não se afastar ou virar de costas para o seu parceiro. Tipos de capoeira. Os dois principais tipos de capoeira são a Angola e a regional. A capoeira Angola é a capoeira com uma modalidade da prática que objetiva resgatar a herança africana. Ela é caracterizada por meio dos trabalhos de mestres baianos como Pastinha. Apesar de ser expressa, tal como a capoeira é praticada originalmente, ela foi reconhecida enquanto um tipo específico, assim que mestre Bimba criou a regional. Com isso, enquanto uma atua na preservação de elementos tradicionais da identidade africana, a outra se associa à sistematização do ensino da capoeira e sua relação com as artes marciais. A forma de jogar esse tipo de capoeira é mais lenta, feita próxima ao chão, e a música nesse tipo também é caracterizada por toques lentos e originários da prática da capoeira. A capoeira
Capoeira regional. A capoeira regional foi criada pelo mestre Bimba, na Bahia. Essa modalidade começou a ser desenvolvida em 1918. Foi por meio da capoeira regional que a prática corporal da capoeira passou a ocupar outros espaços, como as academias, e ter novas percepções sociais, além de marginalização. Os movimentos desse tipo são mais acrobáticos, realizados em pé e com uma definição de regras específicas, isso é, passar a ser consolidado um processo de esportivização da capoeira com o desenvolvimento desse estilo. Graduações da capoeira. A graduação adulta vai da cinza, depois para cinza amarelo, depois para amarelo, amarelo laranja, laranja, laranja e verde, verde, verde vermelho, verde azul, vermelho azul, que aí é o monitor, azul, que é um instrutor, vermelho e roxo, que é o professor de primeiro grau, vermelho e marrom, que é o professor de segundo grau, vermelho e preto, professor de terceiro grau, roxo, contramestre de primeiro grau, roxo, marrom, contramestre segundo grau, marrom, contramestre terceiro grau, vermelho, mestre de primeiro grau, preto, mestre de segundo grau, branco e vinho, mestre de vinho é o mestre de terceiro grau, branco e vinho é o mestre de quarto grau e branco é o mestre. A graduação de crianças até os 15 anos. A primeira é a cor crua, que é semelhante a uma cor branca, mas é um pouco mais densa, mais puxado para um salmão, para um bege, mais para um bege. Crua e cinza, crua e amarela, crua e laranja, crua e verde, crua e vermelha, crua e azul, cinza e laranja, cinza verde, cinza vermelho, cinza azul, amarelo e verde, amarelo e vermelho, amarelo azul, laranja vermelho, laranja azul, verde azul. Aí os significados das cores. Cinza vem das cinzas e das cinzas retornará. Amarelo, onde está buscando a riqueza do conhecimento. Laranja, representa o futuro que está nascendo dentro do capoeira. Verde, do limbo das pedras, onde está fixando com a capoeira, começa a ficar liso. Azul, onde atingiu um grau de conhecimento e é a busca da temperança e do equilíbrio. Roxo, primeiro estágio em busca da energia positiva de ser mestre. Marrom, onde começa e atinge o amadurecimento de ser mestre, fica concreto como a madeira de lei. Vermelho, simboliza a vida, preto simboliza a raça negra, vinho, o símbolo de envelhecimento, quanto mais velho melhor, e branco representa a pureza. Os campeonatos. Os principais campeonatos são os campeonatos nacionais, como o Campeonato Brasileiro, e as etapas regionais, e os principais que seriam o Mundial, o principal que é o Mundial. Como é realizada a capoeira? A capoeira é realizada em uma forma de roda, em cujo centro duas pessoas realizam uma disputa. As demais pessoas praticantes da roda batem palmas e tocam instrumentos. Os instrumentos podem variar, porém os mais utilizados são berimbau, reco-reco, agogô, atabaque, chocalho e pandeiro. O golpe da capoeira. Aú, popularmente conhecido como estrela, esse movimento é usado para se esquivar do adversário ou enganá-lo para a aplicação de um movimento de ataque. Armada, caracteriza um chute circular elevado realizado após um giro. Desvio de frente, que é a esquiva. Um movimento de defesa usado para evitar golpes em que o capoeirista se abaixa com as mãos protegendo o rosto. Beição, designa um chute empurrando, realizando com o pé inteiro apoiado no peito do adversário. Martelo, nomeia um chute proferido com o intuito de acertar a cabeça do adversário. Negativa, refere-se a uma descida com apoio de mão no solo, usado para se desviar de um golpe. Que também pode ser encaixado como uma rasteira, que é quando você encaixa o pé atrás do pé do adversário e puxa o pé na sua direção.
O atleta que eu escolhi foi o mestre Bimba. Manuel dos Reis Machado nasceu na periferia do bairro de Brotas e recebeu o nome de Bimba em decorrência de uma aposta feita entre sua mãe e a parteira que dizia ser um menino. O primeiro local onde o mestre Bimba treinou a capoeira era conhecido como Entrada dos Boiadeiros, no bairro da Liberdade, e seu primeiro mestre foi africano Bentinho, capitão da Companhia de Navegação Baiana. Mestre Bimba conheceu a capoeira aos 12 anos. O curso teve duração de 4 anos e o método era de capoeira antiga, a mesma que ele ensinou por 10 anos. O local das aulas era conhecido como Clube União em Apuros, no bairro da Liberdade. Com a capoeira reconhecida como esporte nacional, Mestre Bimba foi reconhecido pela Secretaria de Educação e assistente público do estado da Bahia como professor de educação física. A personalidade da vida política e social desfrutava de companhias ilustres como o governador da Bahia, na época Dr. Joaquim de Araújo Lima, e no ano de 1929, com grande sabedoria, ele desenvolveu um estilo diferente da capoeira Angola, fazendo a junção do batuque com a capoeira. Com essa inovação surgiu a capoeira regional. Naquela época, a graduação era caracterizada por lenços. Em 1932, ele fundou sua primeira academia no bairro do Engenho Velho de Brotas. Oficialmente, sua academia foi a primeira a ter alvará de funcionamento em 1937. No mesmo ano, fez sua primeira apresentação para o interventor, o general Juraci Magalhães, na presença de autoridades civis, militares, entre outros convidados ilustres. Em 1939, Mestre Bimba ensinou capoeira no quartel do Centro de Preparações de Oficiais da Reserva. Em 1942, instalou sua segunda academia. Em 1953, Mestre Bimba se apresentou para o presidente Getúlio Vargas e este declarou a capoeira como o único esporte verdadeiramente nacional. Nos anos 20, Mestre Bimba e alguns alunos da capoeira, estudantes de medicina, resolveram registrá-la no Centro da Cultura Física Regional, localizada na Rua Francisco Muniz Barreto, por causa da capoeira não ser bem vista aos olhos da sociedade. No Pelourinho, em 1972, ele realizou a última formatura desse centro, ocasião em que o Mestre Vermelho foi o orador, e acabou falecendo no dia 5 de fevereiro de 1974. E esse foi o meu trabalho de educação física, e espero que tenham gostado.